Olá, muito bom te ver por aqui. Nós estamos numa jornada de degustação da bioética. A bioética é um assunto profundo, amplo, denso, com muitas correntes, muitos autores discutindo peculiaridades, mas nós aqui estamos fazendo degustação e nós temos um objetivo, é expandir um pouco mais a sua consciência crítica e é também desenvolver em você uma cultura de humanização no cuidado. Eu sou Mônica Benarroz, nutricionista. Eu sou mestre em Ciências da Saúde, doutora em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva. Nós estamos na nossa quarta aula e nesta aula nós vamos falar sobre a importância da bioética na humanização do cuidado. Eu quero te convidar a você ficar até o final do vídeo e depois contar para mim até que ponto tudo que você ouviu impactou na sua consciência e lhe sensibilizou de você continuar estudando, buscando conhecimento na bioética. Vem comigo que vai ser muito legal. O tema da nossa aula é bioética, ponte que conecta a ciência às humanidades. E Potter, ele vai apresentar a bioética como ponte. Tá aqui o livro dele, que tem a ponte na sua capa, porque ele entende que a bioética, ela justamente é fazer essa conexão. Potter, ele é um cientista que estava bastante insatisfeito com o rumo da ciência no seu momento histórico, década de 70, 1970, onde a ciência ela ia assim de forma desumanizada, muito pior do que é hoje. E Potter, ele incomodado com essa situação, ele traz esse conceito, ele cria o termo bioética, desenvolve a teoria, desenvolve o conceito, publica uma literatura, um artigo em 1970 e o livro em 1971, e depois disso ele publica também outras obras trazendo a bioética como o estopim para desenvolver uma nova consciência de humanidade, de sobrevivência, de cuidado com a natureza, ele vai chamar de bioética global. Hoje, a gente vai falar um pouco da importância da bioética na perspectiva da humanização. E eu quero ler com vocês uma citação dele. Ele diz o seguinte: presta atenção. A ciência da sobrevivência deve ser mais que ciência apenas. Portanto, sugiro o termo bioética para enfatizar os dois ingredientes mais importantes na obtenção da nova sabedoria que é tão desesperadamente necessária: conhecimento biológico e valores humanos. Então, essa ponte ela vai justamente ligar o conhecimento aos valores humanos, o conhecimento biológico. E você vê que ele traz a bioética como sinônimo de ciência da sobrevivência e também sinônimo de nova sabedoria. Então, a bioética, bio, vida e ética são esses valores humanos. Um diz respeito ao conhecimento biológico e o outro diz respeito aos valores humanos, estudado muito em filosofia. Toda bioética é baseada na ética, que é baseada na filosofia. E ele junta esses dois ingredientes, ele conecta esses conhecimentos e esses valores como uma forma de ciência da sobrevivência, porque ele entende que somente conhecimento técnico não vai trazer benefícios para a sociedade. A sociedade ela precisa também, em especial os profissionais cientistas, os profissionais de saúde, os profissionais em geral, eles precisam associar conhecimento com valores humanos. Vamos ver outra citação para a gente entender um pouquinho melhor esse conceito. Ele diz: necessitamos combinar a biologia com o conhecimento humanístico de diversas fontes e forjar uma ciência da sobrevivência que será capaz de estabelecer prioridades. Potter, ele está aqui enfatizando a sua característica transdisciplinar. Nós falamos disso na aula 2.
onde a gente abordou as características da bioética, e a transdisciplinaridade é uma dessas características. A bioética, ela depende de outros saberes, ela incorpora uma variedade de conhecimento, de saberes, de perspectivas, de disciplinas para forjar uma consciência crítica e para forjar também uma ciência da sobrevivência. Sobrevivência porque, naquele momento que Potter vivia, a ciência estava desandando, porque ela não estava dando prioridades àquilo que é de mais valor para o ser humano, que são os próprios valores humanos, ou a dignidade da pessoa humana. E a gente vai ver, né, são várias prioridades na área de saúde, e eu vou destacar uma, eu vou destacar a humanização do cuidado. Então, o que que é a prioridade? Prioridade é aquilo que é urgente, é aquilo que tem mais importância, que tem primazia no meio de diversas outras coisas para serem escolhidas. E eu vou trazer aqui uma citação do José Carlos Bermejo, que ele é um bioeticista, defensor do cuidado humanizado. Ele defende que humanizar é um problema bioético fundamental e a humanização é um problema ético de alta frequência, ainda que às vezes de baixa intensidade. O que que significa isso? Por que que Bermejo vai dizer que a humanização é de alta frequência? O Bermejo ele entende que a humanização ela está em todas as áreas, em todas as dimensões da vida e da sociedade, tanto na educação, na política, na saúde, que é o nosso foco aqui. E a gente, para pensar a humanização, a gente precisa também entender que a saúde, assim como a bioética, ela também é transdisciplinar. A saúde, ela precisa ser olhada na perspectiva do bio, psico, sociocultural, espiritual, existencial, financeiro e político. A gente precisa olhar a saúde dessa forma para a gente poder oferecer um serviço humanizado. E a gente tem que pensar a humanização em todos os aspectos. Então, quando a gente fala de autofrequência, a gente está dizendo que quando uma pessoa adentra uma instituição de saúde, tudo que diz respeito ao cuidado envolve humanização. Desde ali o primeiro atendimento na portaria ou na recepção, até a finalização de uma consulta, a finalização de um procedimento. Isso também inclui as políticas públicas, a sua idealização, a sua redação, a sua implementação. Tudo na saúde depende ou exige a humanização. E a gente deve estar pensando essas coisas porque o nosso comportamento, a nossa conduta também deve ser humanizada. E nessa aula a gente está destacando a humanização no cuidado, mas a gente precisa entender que a humanização ela não se restringe somente ao ambiente de saúde. Ela também, ela diz respeito ao tratamento que a gente tem entre os nossos colegas, com os nossos subordinados e os nossos pares e os nossos superiores. Em tudo no ambiente de saúde, a gente precisa humanizar as relações, né? Humanizar é reconhecer cada pessoa como fim em si mesma, é oferecer cuidado justo, é assumir responsabilidades diante dos problemas, é respeitar os valores dos pacientes. E quando a gente pensa em valores, a gente pode falar de respeito, de afeto, de justiça, a gente pode falar de atenção, de responsabilidade, de solidariedade. A gente precisa, então, entender, identificar e reconhecer os valores dos nossos pacientes, que são ideais que defendemos, que moldam o comportamento nosso e da coletividade. Nós temos nossos valores, eu tenho os meus e você tem os seus. Os pacientes têm os valores deles. E tudo isso precisa ser respeitado no ambiente que a gente chama esse ambiente de saúde, na assistência, na prestação de cuidados. O Durkheim traz para a gente uma citação bastante interessante. Olha o que ele diz: valores, de fato, são implementados de forma mais ou menos explícita em todos os comportamentos e decisões.
E gostemos ou não, a prática da medicina, enfermagem, serviço social e direito, por exemplo, envolve inevitavelmente escolhas éticas, escolhas de valores morais. A gente pode estender esta contestação para todas as outras áreas: nutrição, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, técnico de enfermagem, todos nós, profissionais de saúde, nós fazemos escolhas baseadas nos nossos valores. E o que a gente precisa prestar atenção é se os nossos valores eles estão suplantando os valores dos pacientes, ou se nós estamos reconhecendo os valores do paciente e colocando eles em primeiro lugar. Isso faz toda a diferença no cuidado. Uma outra coisa para a gente pensar é que a ciência e a tecnologia, eles são meios de dignificar a pessoa e não de desumanizá-la. E você já deve ter visto várias pessoas comentando que a tecnologia tem sido uma forma de desumanizar o atendimento, de desumanizar a saúde. Mas, na verdade, a tecnologia, ela é neutra. Quem utiliza a tecnologia de forma equivocada é que pode desumanizar o atendimento, a saúde, o paciente. Então, a gente deve prestar atenção nos nossos comportamentos e não permitir que o conhecimento científico venha ficar desconectado com os valores humanos, porque senão a gente corre o risco de gerar, de provocar desrespeito, imposição de regras, danos e violação de direitos. Aí a gente vai prejudicar o nosso paciente, a gente prejudica o sistema de saúde, a gente prejudica a sociedade de modo geral. E finalizando, a gente pensa a bioética como algo que é fundamental na nossa carreira, no nosso desempenho, na nossa conduta, na nossa forma de agir enquanto profissional de saúde, mas também como cidadão, cidadãos do mundo, como disse Adela Cortina. E eu quero que a gente leia aqui uma citação indireta do nosso querido Potter, esse tão ilustre personagem precursor da bioética. Ele diz que a bioética, como ponte, né, que liga a ciência aos valores humanos, é fundamental para definir quais caminhos da ciência e da tecnologia realmente servem à sobrevivência e à dignidade da humanidade. E eu quero finalizar com essa reflexão, porque nós, enquanto profissionais de saúde e cidadãos do mundo, nós também definimos, de alguma maneira, os caminhos da ciência e o uso da tecnologia. E que eu e você possamos usar a tecnologia e a ciência em favor da humanização do cuidado, em favor de um cuidado justo, em favor da dignidade da pessoa que está ali sendo tratada por nós. E eu deixo aqui essa reflexão. Eu peço que, se você tiver algum interesse de conhecer um pouco mais a bioética e de saber de que forma a bioética pode te ajudar no dia a dia, no cuidado em saúde, entre em contato, temos muito que conversar. Eu agradeço a sua presença até esse momento e peço que você deixe o seu like aqui no vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.